Nessa edição do Check-in, a gente conversa com a intercambista Luísa, estudante de Engenharia Ambiental da Univates, que fez intercâmbio na Suécia. Então não sai daí porque é logo depois da vinheta. Começa agora o Check-in aqui pela TV Univates, o teu programa sobre intercâmbio e viagens. Hoje a gente fala sobre a Suécia. Para falar sobre esse país, contamos então com a presença da Luísa de Siqueira, estudante de Engenharia Ambiental. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Luísa, então por que escolher a Suécia para fazer um intercâmbio? Na verdade, desde que eu entrei na faculdade de Engenharia Ambiental, eu queria fazer intercâmbio. E ao passar dos semestres, eu descobri que a Engenharia Ambiental fazia intercâmbio para a Suécia. Muitas vezes. E eu me apaixonei pelo país, comecei a pesquisar pelo país e pensei por que não também por causa do inglês, que eu sempre fiz curso de inglês. E aí, então, fechou todas e eu decidi, então, que eu faria para a Suécia intercâmbio. Então a questão da língua não foi uma dificuldade? Não, porque na Suécia todo mundo fala inglês, é muito tranquilo. Quando eu ia, às vezes, no supermercado, ou na farmácia, qualquer lugar, eles falavam sueco comigo e eu fazia uma cara assim, deles logo falavam inglês. Então é bem tranquilo. Quem fala inglês na Suécia consegue se virar. Muito bem. Como foi com a questão das aulas, a adaptação? Tu tinhas as aulas em inglês daí também? Isso, as aulas eram todas em inglês e eu fiz 3 disciplinas lá. 2 de meio semestre, mais ou menos, e uma de um semestre inteiro. Então as aulas eram geralmente de manhã, à tarde, elas não têm um horário fixo que nem tem aqui no Brasil. E são aulas também menor tempo, tempo curto, espaço curto de tempo. E são 1 hora, 1h30 de aula, mais ou menos, e muito trabalho em casa. Então, uma coisa que eu estranhei no início foi que muito trabalho em casa, trabalho em grupo também, bastante trabalho em casa. A maioria das pessoas que acaba fazendo intercâmbio na Europa comenta muito isso, de que lá tem muita atividade externa, além da aula, que exige um pouco mais dos alunos também. Isso, é bem verdade. E é bem diferente daqui, que a gente tem 4 aulas por dia, né, e de noite. Lá não tinha aula de noite, era de manhã ou de tarde e muito trabalho em casa. E pela tua percepção lá, é difícil conciliar estudo com trabalho, como a gente faz aqui? É bem complicado, principalmente por causa dos horários, né? Não teria como trabalhar de manhã, sendo que talvez tinha uma semana que tinha aula de manhã, às vezes aula de tarde. Então, eu acho bem difícil conciliar trabalho e estudo lá. Muito bem, então agora a gente confere rapidinho um vídeo sobre a Suécia e na sequência a gente segue falando com a Luísa. A Suécia, ou oficialmente Reino da Suécia, é um país nórdico localizado na Península Escandinava. A Suécia divide fronteiras terrestres com a Noruega a oeste e com a Finlândia a nordeste, além de estar ligada à Dinamarca através de uma ponte ao sul do país. Possui uma população total de cerca de 9.200.000 habitantes. O país tem uma baixa densidade populacional, com cerca de 21 habitantes por quilômetro quadrado, mas com uma densidade consideravelmente maior na metade sul do país. O país ainda é considerado um dos mais socialmente justos da atualidade, apresentando um dos mais baixos níveis de desigualdade de renda do mundo. Isso se reflete no fato da Suécia estar entre os mais bem colocados países do mundo, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. Muito bem, agora que você conheceu mais um pouquinho sobre a Suécia, a gente continua falando com a Luísa. Luísa, então, Suécia, o que mais te chamou a atenção na questão da cultura local? Alguma coisa, de repente, que te surpreendeu, que tu não esperava? Sim, na Suécia o que me surpreendeu bastante foi como o clima interfere no humor das pessoas. Quando eu cheguei lá, era inverno, era muito frio, tava nevando, então as pessoas eram mais sérias, assim, eu, brasileira, cheguei lá querendo, né, conversar com todo mundo, simpática, e via como as pessoas eram fechadas, assim. E no decorrer do semestre foi esquentando, chegou a primavera, as pessoas eram totalmente outras, assim, elas cantavam na rua, iam pra praia, fazem piqueniques em todo o parque que tem por lá. É bem diferente, como o clima interfere no humor das pessoas lá. E como foi a questão de adaptação com a alimentação?
Foi tranquila, na verdade. Eles comem lá bastante saladas, eles comem bastante, então isso foi tranquilo. Só senti muita falta de carne de res, assim. Sim. Porque lá eles comem bastante frango e muito peixe. E carne tinha, mas era muito caro. Um bife, mais ou menos desse tamanho, assim, era R$15 se eu fosse converter. Um bife? Um bife. Um bife. Então foi bem raro. Foi bem raro. Não, eu não comi carne de res, na verdade, lá. Só deu uma frango. saudade do churrasco, então. Deu. Eu cheguei aqui em casa, tinha um churrascão pra mim. Comi horrores. Alguma coisa bem diferente, que tinha lá alguma comida diferente, que de repente tu gostou bastante? Tinha um bolinho docinho, desse tamanho mais ou menos. Era um bolinho de doce de canela, que tinha canela junto. E é canel alguma coisa, que é alguma coisa de canela, é bem difícil o sueco. E eu não aprendi nada lá. E era um bolinho de canela que eles comiam bastante, principalmente no chá da tarde, que eles chamam de fika lá. Então é um bolinho bem famoso e bem gostoso. Chegou a aprender alguma receita de lá? Não. Para trazer para cá? Não aprendi nada. Muito bem. E só retomando uma questão das aulas ali, como é que foi com o aproveitamento? Conseguiu aproveitar elas também? Sim. No teu currículo? Eu aproveitei, as 3 disciplinas que eu fiz, aproveitei como 3 disciplinas. 2 eu aproveitei como eletivas e uma como disciplina normal. Foi bem tranquilo. E quais as áreas que tu trabalhou lá? Eu fiz uma disciplina sobre gestão ambiental, que a gente lia um livro, discutia os assuntos, e foi bem bacana porque tinha assuntos sobre, por exemplo, os mares de lá, que são muito gelados, e é uma coisa que a gente não trabalha aqui, né? Então foi bem interessante. Eu fiz uma disciplina sobre ecologia, a gente ia bastante a campo, também fazia análises, coletava insetos. E eu fiz uma disciplina sobre biogás, que foi bem interessante, só que foi uma disciplina à distância. Então eu lia bastante, respondia perguntas e era tudo à distância, daí foi bem bacana. Muito bem. Então agora a gente vai por um rápido intervalo e na sequência a gente continua falando com a Luísa. Check-in de volta aqui pela TV Univates e agora você já vai conferir um VT sobre a cidade onde a Luísa morou durante o intercâmbio. A cidade de Halmstad fica na costa ocidental da Suécia. Pertenceu à Dinamarca até 1658. A população da cidade chega perto de 90 mil pessoas. Por causa das praias, é um destino turístico muito procurado no verão. Os meses de julho e agosto registram o maior número de visitantes. Os principais pontos históricos é a Igreja de São Nicolau, construída em homenagem ao santo padroeiro dos marinheiros. Foi concluída no final do século XV. Atualmente, depois de tantas reformas, a aparência original da igreja acabou sendo alterada. Agora que você já viu um dos principais pontos da cidade onde a Luísa morou durante o intercâmbio, Luísa, quais os pontos que você mais gostou, por quê e algumas curiosidades também sobre a cidade? Eu gostei muito da organização da cidade. Era uma cidade muito organizada e muito limpa também. Mesmo no inverno, era uma cidade muito bonita, muito limpa. A gente andava muito de bicicleta lá. Na verdade, toda a Europa eu percebi que as pessoas andam muito de bicicleta lá. E na Suécia, na cidade que eu estava, em Halmstad, tinha sempre uma via para ciclista. Então, era a rua dos carros, era a rua para os pedestres, né? E a ciclovia, então, para os ciclistas.
Era muito bem organizado e todo mundo respeitava isso. E como funcionava a questão da locomoção na cidade? Quais eram os meios que tu mais usava? Quais que funcionavam mais? Sim. Todos funcionavam bem? Todos funcionavam muito bem, na verdade, mas eu usava a bicicleta. Eu cheguei lá e eu comprei uma bicicleta e foi o meio de locomoção que eu usei durante todo o semestre, assim. E é muito, muito bacana e muito fácil andar lá de bicicleta. Primeiro porque é tudo plano, como é uma área litorânea, então é tudo plano. E tem espaço para te andar, é seguro, tem sinaleira só para as bicicletas, é muito tranquilo. Então foi a bicicleta que eu mais usei. Muito bem. Antes do programa eu já te perguntei algumas coisinhas, mas agora para as pessoas também entenderem, Suécia a pessoa sempre lembra do frio. Era muito frio mesmo? Era muito frio, era muito frio. Eu cheguei lá, eu peguei até menos 7 graus. Então foi bem frio. Mas também no lugar que eu estava também era quente no verão, na primavera, né? Eu cheguei a pegar 22, 23 graus. Então eu senti de tudo lá, o bem frio e o calorzinho. Neve também? Neve também, peguei neve. E a neve, ela é sempre bonita ou tem momentos de que ela não é tão bonita assim? Não é tão bonita assim sempre. Nos primeiros dias que nevava, era lindo. O primeiro dia que eu vi neve, achei lindo, maravilhoso, tudo branquinho. E depois a neve começa a ficar feia, começa a ficar escura, as pessoas começam a pisar em cima e aí fica um gelo escuro e feio. Não é mais bonito. Muito bem. E para quem quiser conhecer a cidade, quais os pontos que tu indica? Eu indico a Praça Central, que tem um chafariz lindo lá. E tem, é bonito também no verão, que tem um estacionamento de bicicleta lá nessa praça. E ela fica lotada de bicicletas. É muito bonito de se ver. Eu indico também a praia, que é a Tilosan, que é a praia que tem lá, que é muito bonita também. No verão, enche de gente jovem, bonita, é muito legal. Indico também a rua principal da cidade, que é cheia de barzinho, de bares, de barzinhos, de restaurantes, e é muito bonito lá. Bacana. E tu chegaste a conhecer outras cidades também da Suécia? Não. Não, ficou mais ali no centro Eu e conheceu outros países. Isso aí. Como é que foi a viagem, então, para outros países? Eu fui no final do semestre conhecer outros países, porque durante o semestre era bem puxado, né? Tinha que estudar bastante, então não tive oportunidade. Mas eu conheci outros países, então, no final das disciplinas. E eu fui primeiro para Londres, depois Paris, Barcelona. Fiquei um dia na Dinamarca, em Copenhague, e um dia em Lisboa, na hora de voltar. E dos outros países que tu visitou, tirando um pouquinho a Suécia, Sim. que dá um apego maior, né, por verdade. ter morado, qual tu mais gostou? Eu gostei muito de Londres, que para mim sempre foi um sonho visitar. A primeira ideia quando eu tinha que fazer intercâmbio era ir para Londres, mas por questão que eu recebi a bolsa da Suécia, então fui para a Suécia. Mas Londres era meu sonho, então gostei muito de conhecer. E também Paris, que é linda, assim, eu me apaixonei por Paris, é uma cidade muito charmosa. Eu não cheguei a te questionar antes, quanto tempo tu ficou na Suécia? Eu fiquei 6 meses. 6 meses. Isso. Dá para quase construir uma vidinha lá. Dá, foi bem bacana. Muito bem, então, o que tu dá de dica para quem quer conhecer a Europa, tá? De repente decidiu fazer um intercâmbio, vai querer conhecer outros países, o que é importante observar antes? Programe-se. Primeira coisa é se programar. É entrar muito em site de pesquisa de hotel, de voo e programa antes, quanto antes tu puder programar, melhor, que daí tu consegue preços mais baratos. E sempre bom aproveitar, fazer um pacote, seguir em vários países. Como é que tu achou na tua percepção? Sim, quantos países tu conseguir visitar, visite o máximo que tu puder. Mesmo que tu fique só alguns dias, assim, vá nos principais lugares, pontos turísticos e aproveite o máximo que tu puder, assim, os países. Que lá é muito fácil visitar um país e outro, então aproveita. Custo também é baixo? É baixo, é bem baixo. Acabou usando qual transporte mais? O avião? Eu fui mais de avião por ser mais rápido, né? Não era mais barato, mas era mais rápido. Como eu fiquei de 3 a 4 dias nos países, então eu não quis perder muito tempo nessa locomoção. Muito bem, então. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente vai mostrar como é a aurora boreal ao norte da Suécia e ainda a Luísa mostra o que ela trouxe de lembranças e recordações de lá.
Check-in de volta aqui pela TV Univates e como a gente está falando sobre a Suécia, ao norte desse país pode ser conferida a aurora boreal. Então confira um VT que fala sobre esse assunto. O nome aurora boreal vem dos deuses Aurora, do amanhecer, e Bóreas, ventos do norte. Existem várias superstições sobre o fenômeno. Um dos locais em que ela pode ser vista é em Abisko, uma vila ao norte da Suécia que é conhecida por ter um clima seco, portanto menos nublado, e também por ser um destino bem famoso para aurora hunters, pessoas que vão à caça de auroras boreais. A vila fica perto da fronteira com a Noruega. A população não chega a 100 pessoas. Abisko ainda abriga uma estação de pesquisa científica em ecologia do Ártico e mudanças climáticas. Agora chegou o momento da Luísa mostrar então as coisas que ela trouxe de lá, algumas recordações, alguns objetos, lembranças. Luísa, o que tu trouxe para compartilhar com o pessoal de casa? Deixa eu mostrar aqui. Trouxe mais da Suécia, que foi realmente o país que eu mais me apeguei, né? Então aqui eu trouxe uma camiseta da seleção sueca, que inclusive não estava na Copa do Mundo, mas mesmo assim eu comprei. Comprei pro meu irmão para dar de presente para ele. Eu trouxe aqui um ursinho de pelúcia, também com as cores da Suécia. Sabe o que significa ele? Não, na verdade no final do semestre deles, né, e início da primavera lá, eles fazem uma passeata com o pessoal que está se formando no ensino médio lá, que vai para a faculdade. Então, todo mundo se veste com as cores da Suécia e tem bastante coisa para comprar, assim, nessa época do ano lá. Bem então, é bem bacana. Uhum. Tinha vários bichinhos. bem legal. Trouxe uma bandeirinha também da Suécia, que eu comprei também nessa mesma época, que tinha vários itens, assim. Eles são muito patriotas, então. Sim, tu percebeu isso? São bastante patriotas, E nessa época do ano, todo mundo estava vestido, todos os suecos estavam vestidos com essas cores, e na passeata que teve dos alunos que estavam se formando no ensino médio, eles estavam gritando, e foi bem bacana. E aproveitando, muitas pessoas comentam que tem menos desigualdade, tem algumas questões que são melhores na Suécia. Como é que foi? O que tu percebeu lá quanto a isso? É verdade, assim, eu senti que é um país bem mais igualdade do que o Brasil, assim. Os carros eu percebia que eram mais ou menos iguais, assim, claro, uns melhores, né? Mas não tanto aqui no Brasil, não tanto quanto aqui no Brasil. Não tanta diferença de classes. Isso aí. Uma coisa que eu percebi também, que foi bem legal, que os idosos lá, eles se viram, assim, eles são bem independentes. É muito bacana isso, como é diferente daqui. Bem legal. Mais alguma coisa? Sim, eu trouxe também essa bandeirinha da cidade de Halmstad. E só para representar então a cidade, aqui tem o símbolo dela, que são esses 3 corações, que até eu tatuei na perna para ficar sempre guardado comigo isso. E aqui atrás tem a Tilløsand, que é a praia que eu falei antes. Então é só uma bandeirinha com os principais pontos da cidade, pontos turísticos da cidade. Como tu foi no inverno? Tu chegou a visitar um pouco a praia? Conseguiu aproveitar? Sim, mais no final do semestre eu fui, né? Que daí estava um pouco mais agradável a temperatura. Aí eu fui. Quantos mas no inverno daí? eu também fui. Também foi? Sim. Mas chegou a tomar banho? Daí não, eu não entrei na água porque a água era muito gelada. Nem quando ficou mais quente? Nem quando ficou mais quente, eu não tive coragem. Que média de temperatura tu chegou a pegar quando ficou mais calor? 22, 23 graus eu peguei. Por aí. Muito bem. Então, ficam boas recordações, boas lembranças. Sim. Dá muita saudade, assim. Dá bastante. Pense em retornar lá? Pensa principalmente quando eu me aposentar, eu acho. Parece que lá é um lugar muito tranquilo, assim, pra tu viver. Idoso. Parece bem bacana. Só em quem sabe morar, então, até lá. Quem sabe morar lá.
Então a questão de adaptação foi muito tranquila ao longo do... No início foi mais difícil, assim, mas quando tu te adapta, fica tudo mais fácil e no final eu tava querendo ficar lá. Deu muita saudade da família? Como é que foi? Deu. Durante todo o período, né? No início eu sentia falta de estar em casa, e mais por falta de adaptação. Mas depois bateu a saudade de tempo mesmo, que eu tava fora já. Muito bem. E o que tu deixa de dica para quem de repente está em dúvida? Qual país conhecer? A Suécia? Vale a pena? A pessoa deve colocar na sua lista? Vale muito a pena conhecer a Suécia. Eu acho que é um país que fica um pouco mais afastado dos outros, né? Que o pessoal sempre procura, Paris, Londres, mas vale muito a pena. É um país incrível, assim. As pessoas são muito queridas, mesmo no inverno, elas parecem ser um pouco mais fechadas, mas no fundo elas são muito receptivas. Muito bem. Então, Luísa, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado por compartilhar essas experiências com a gente. Imagina. Um agradecimento especial também à Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates por todo o apoio, sempre indicando os intercambistas e nos acompanhando nos programas. E também um agradecimento especial às lojas Dulles. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau!